Após um levantamento feito pelo jornal O Globo em estados mais populosos, como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, constatou-se que em 2012 houve um aumento em relação a 2011 de 14% no número de apreensões de crianças e adolescentes por crimes como o vandalismo, desacato, tráfico, lesão corporal, furto, roubo e homicídio. No mesmo período, a elevação no número de jovens e adultos que foram presos por crimes em geral foi de 6%. Os estados de Minas Gerais e Bahia, Pará, não informaram os dados solicitados para essa pesquisa. Para falar sobre o crescimento da criminalidade entre os jovens, eu converso com Betinho Duarte, formado em Administração de Empresas pela UNA em 2006, nomeado primeiro ouvidor-geral do município de Belo Horizonte, desde 2011, assessor da Comissão da Verdade da OAB em Minas Gerais e membro da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Bem-vindo, Betinho. Quanto tempo, é um grande prazer recebê-lo. Grande prazer, Fernando. Jairo Stacanelli Barros, psicólogo, Universidade Federal de Belo Horizonte, especialista em Psicologia da Educação da PUC Minas e mestre em Psicologia e Intervenções Clínicas e Sociais da PUC Minas Gerais. É bom tê-lo conosco também, doutor. Obrigado pelo convite, Fernando. Um grande prazer. Rogério Greco, jurista, professor, mestre em Ciências Penais pela Universidade de Minas Gerais e procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado pela participação, doutor. Eu que agradeço, Fernando. Bom, lembrando, nós contamos com a sua participação. Para enviar as suas perguntas e os seus comentários é só ligar. Anote aí, 3209-3301, 3209-3301, ou também mandar um e-mail para o alertageral@redesuper.com.br. Temos também o nosso Twitter. Anote aí, @alertageraltv. Bom, antes de nós começarmos aqui o nosso bate-papo, nós vamos assistir uma reportagem de André Santos, que destaca os crimes envolvendo os menores e a opinião de especialistas sobre o assunto. Vamos ver. Adolescência, faixa etária onde o mundo é descoberto, onde novas sensações são experimentadas. Mas para muitos adolescentes, esta fase da vida já ficou para trás, antes mesmo de começar. No Brasil, é cada vez maior o número de jovens envolvidos em crimes. Meninos como Marcelo Perseguini, suspeito de matar toda a família e depois cometer suicídio em julho. Mas o que leva esses jovens a se envolver com a criminalidade? Para o ex-secretário de Segurança de Minas Gerais, Luiz Flávio Sapori, é a sensação de impunidade. O Estado, através das leis ou através desse aparato organizacional, vai gerando e vai alimentando uma violência que surge do tráfico. E tem um terceiro fator, a incompetência das políticas públicas da área de segurança. A Secretaria de Segurança Pública, de maneira geral, não tem planos de ação. O envolvimento com as drogas e a falta de aplicação efetiva das medidas socioeducativas previstas pelo Estatuto da Criança e Adolescente também são apontadas como fatores para o aumento dos crimes envolvendo menores. Na opinião do presidente da Comissão de Combate às Drogas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o envolvimento de toda a sociedade é fundamental na luta contra a criminalidade. Nós só vamos vencer e só vamos, de fato, conscientizar a sociedade do tamanho do problema que nós estamos lidando com ele através de mobilização como essa, envolvendo a todas as pessoas, principalmente as famílias. O problema está aí, está colocado, e se nós não lutarmos, se nós não nos unirmos, nós vamos ver cada dia mais a nossa juventude morrendo. Somente em Minas Gerais, 30% das armas apreendidas pela polícia estavam em posse de menores de idade. E o envolvimento cada vez maior de adolescentes na criminalidade levanta uma pergunta: está ou não na hora de diminuir a maioridade penal no país? Para este advogado, diminuir a maioridade penal não é a saída para alterar o número de adolescentes envolvidos em crimes no país. Eu estou bem convencido já há algum tempo de que só mudança de lei não soluciona o problema, né? A gente vivencia uma necessidade quase que mensal de uma série de alterações legislativas que, na verdade, não atacam o foco do problema. Como a gente viu na reportagem, mostra que o número de crimes cometidos por adolescentes aumenta a cada dia. Tenho certeza que você tem assistido, lido, visto em várias revistas e também essa sensação que existe no nosso meio da sociedade. Ninguém mais gosta de andar sozinho nas ruas,
todo mundo preocupado onde vai andar, principalmente carregando as bolsas, e não pode passar, às vezes, uma criança perto que fica aquele medo de talvez atravessar do outro lado da rua, todo mundo muito preocupado. Bom, neste momento, agradecendo a participação de todos, eu gostaria de começar com o doutor Rogério. Doutor Rogério, nesse trabalho aí, como procurador de justiça, nós vimos que em Minas Gerais aumentou demais, mais de 30% das armas que estão apreendidas hoje, e um aumento de 20% também entre 2011 e 2012 das armas que foram colocadas e pegas pela polícia com menores. Lá no trabalho, realmente, você tem acompanhado, só pode dizer que realmente aumentou? Mas assim, Fernando, não é aumentou com relação ao menor, aumentou a violência de uma forma geral. Então, proporcionalmente, aumenta o número de menores também. Essa discussão que a gente começou a perceber ali, a redução de maioridade penal, questão de impunidade, a grande pergunta é, você acha que um adolescente de uma família de classe média, média alta, ele se dispõe a ir até uma rua qualquer escura e praticar um crime de roubo? Claro que não. Então, assim, o raciocínio, na verdade, correto é o seguinte, a ausência de política pública correta faz com que aumente o número de menores infratores. Isso é normal, isso é natural. Eu sou instrutor do BOP no Rio e fui com o BOP em muitas comunidades pacificadas e fui numa comunidade chamada Pavãozinho, em Copacabana. E fui, Betinho, no último barraco dessa comunidade e vi uma casa que, assim, a vontade só que eu tinha era de chorar, eu e todo mundo do batalhão. O trabalhador, o provedor da casa com a bacia quebrada e entrevado numa cama. A mãe com aspectos de uma pessoa com problemas mentais. 2 filhas evidentemente doentes mentais. 2 crianças brincando no chão da casa. Pensa num chiqueiro. Era a casa. Agora você quer o quê? Que essa criança saia de lá, do alto do Pavãozinho, que vem aqui pro asfalto, vamos dizer assim, e não cuspa na rua, não jogue um papel no chão, sabe, não queira subtrair o seu relógio. Então, a gente tem que começar a rever conceitos. Pode-se reduzir a maioridade penal? Pode, mas desde que realmente é uma ausência do Estado. A ausência do Estado, com Estado certeza estivesse absoluta. lá cuidando, claro. Não ia ter isso. Não, mas aí tem uma questão exatamente essa. Por que existe violência? Então, qual o legado, na verdade, que nós estamos deixando para as nossas crianças nesse mundo que está aí? Eu tenho uma frase do Dr. Joe Goebel, que fala o seguinte, a violência hoje é um produto comercial, é barato e dá muito lucro. Tem uma outra informação que eu peguei, Fernando, que pelo menos 5 crianças morrem de fome a cada minuto no mundo. 500 milhões de crianças correm o risco de sequelas permanentes no organismo nos próximos 15 anos. Então eu te pergunto, a todos, cumprimentando o doutor Rogério, o doutor Jário, quer dizer, que legado é esse? Por exemplo, o doutor Rogério acabou de falar, quer dizer, foi lá numa casinha lá no final, o pai entrevado na Câmara, a mãe, eu não vi direito o que você falou da mãe, quer dizer, essa criança foi ensinada a quê? A nada. Ela não tem autoestima, ela não tem amor à vida dela, até porque ela não sabe o que é amor, porque nunca foi amada. Então, nós precisamos saber, eu queria uma discussão inicial, trazer essa discussão inicial. Primeiro, o que está entrando nas nossas casas? Porque a mídia, de um modo geral, o que ela traz para dentro da nossa casa? Os nossos filhos, estou falando dos nossos filhos, não estou falando nem do filho dos outros. O que ele está assistindo, o que está lendo, o que ele está vendo, inclusive na internet. Então, eu acho importantíssimo, primeiro, a gente voltar os olhos para dentro da nossa casa, para depois falar dos filhos dos outros. Porque o limite, os filhos hoje não têm limite, não têm responsabilidades. O pai acha bacana, o filho beber, o filho fumar um baseado, o filho transar com várias meninas. Ele até pergunta, essa noite, como é que foi, meu filho? Foi bem? Foi com camisinha ou não? Então, essa discussão é que nós estamos trazendo. É o tipo de família que nós estamos tendo hoje em dia. Doutor Jairo, qual é a sua opinião com relação a isso? Pois é, Fernando, eu fico me questionando o seguinte. Primeiro que é um assunto, né? Falar de juventude é lembrarmos da nossa juventude. Por isso que é um tema que nos é tão caro. Quando o doutor Rogério coloca nessa imagem de indivíduos preparados para a segurança pública, entrarem no local e se sentirem sensibilizados com aquela situação, né? Crianças em um momento de extrema pobreza, de extrema tristeza. Eu fico me perguntando, sabe, Fernando, assim, o que então nos leva, já que Betinho colocou essa história, precisamos cuidar da nossa casa,
Mas por que então nós terceirizamos essa discussão e levamos isso para um plano jurídico dizendo que é o Congresso que precisa legislar isso, né? Por que então discutimos lei da palmada, o Estatuto da Criança e do Adolescente, se ele é bom ou se não é, se a lei da palmada pode ou não pode, se então redução de maioridade penal vai funcionar? Eu acho que aos poucos estamos vivendo e assumindo uma postura muito egoísta, inclusive na criação dos nossos filhos, e terceirizando essas responsabilidades para o psicólogo, para o professor particular, para o professor de judô do menino. E aí é a hora que me incomoda, porque quando o bicho pega, a resolução tem que ser feita dentro de casa. E às vezes os pais não estão preparados para isso e estão terceirizando essa conversa, e isso é que me incomoda muito. Ou seja, é muito fácil simplesmente falar que é um problema do governo, mas também é um problema da sociedade no geral, a família também. Mas aonde Até porque, Fernando, a educação de filhos é responsabilidade total dos pais. Exatamente isso que o doutor Jário falou. Quer dizer, não tem que terceirizar, né, na escola, né, isso, nem em outros lugares, não. É responsabilidade única e exclusiva dos pais. Na escola é formal. Agora, os pais têm que educar os seus filhos. E educação de filhos, o doutor Jário pode até explicar isso, até os 6 anos forma essa educação. Até os 11, eu não sou psicólogo, mas você podia falar a esse respeito, até os 11 você dá uma burilada e depois é o mundo. E se você não educou, o mundo vai educar, e vai educar dessa maneira. Aí, violência. Betinho, o que me incomoda é assim, as pessoas acabam dizendo explicações para isso, né? Então, o pai trabalha muito, então tem que tomar conta. E aí, filhos de pais separados serão problemáticos porque não tiveram a referência de pai e mãe juntos. Nessa hora é a hora que eu queria muito assim, abraçar essas pessoas que dizem ser marginalizadas. Porque, de alguma forma, se a gente coloca, né, uma conversa que diz, olha, mesmo você trabalhando tanto, é possível sim, dar uma ligada em casa e saber como é que funciona. Mesmo em situação de pobreza, é possível sim procurar uma atividade física para esse filho. Hoje de manhã visitava um projeto chamado Criança Aprendiz, onde os meninos lutando karatê, disciplinando através do karatê. Eu acho isso um negócio muito legal, onde você busca entidades em volta do morro, entidades em volta. O companheiro Cris do Morro tem um projeto legal de música quanto a isso. Eu acho que quando a gente lança a mão e para com a hipocrisia de ficar conversando assim, que é a Dilma que tem que resolver, é o deputado que tem que resolver, e eu chamo essa responsabilidade para mim mesmo, é nessa hora que eu gosto de conversar com essas pessoas. Mas o curioso é o seguinte, a gente vai ver também algumas matérias falando do Estatuto da Criança e do Adolescente. Será que de lá para cá também eles estão dizendo em reformar o Estatuto? Porque uma das situações que eles estão vivenciando é que, por causa de algumas proteções que o Estatuto fez com as crianças, no caso de alguns marginais andando, ou acham até interessante levar algum adolescente junto, porque quando a polícia chega, coloca a arma na mão da criança. Isso aí não virou uma certa estratégia dos marginais? Isso vai acontecer com qualquer idade. Se você reduzir de 18 para 16, eles vão cooptar o de 15. Aí você reduz para 14, eles vão cooptar o de 13.